Então, um grande prazer apresentar para vocês aqui as lentes, nossos dois modelos de lentes esclerais da Optolentes, que é a Century Oxy Algoritmo e a Century Oxy Quad, ok? A Optolentes é uma empresa gaúcha, fundada em 82. Já estamos para fazer o nosso 43º aniversário. E nós lançamos, então, primeiramente, a lente Century Oxy Algoritmo, que é uma lente escleral, esférica, ou seja, em 360 as bordas elas têm a mesma curvatura. Então, comparando com a Century Oxy Quad, que é uma segunda geração dessa lente, ela, digamos assim, ela é um pouco mais limitada, mas nem por isso ela deixa de ser muito utilizada no dia a dia das adaptações de lentes, sejam de casos especiais, para ceratocones, para astigmatismos, para córneas já É, sofreram algum tipo de cirurgia. você pagou o médico plantão, ponto, velho. Certo? Então, vamos começar então aqui pela Century Oxy Algoritmo. Tanto uma quanto a outra são indicadas para córneas complexas. O que vai diferenciar em optar por uma ou pela outra vai ser a tonicidade da esclera, onde vocês vão, em alguns casos, vocês vão ter algumas compressões que com o algoritmo a gente consegue resolver, dependendo se essa esclera ela é um pouco mais esférica, e se não, a gente tem a opção de adaptar a Century Oxy Quad, que é pelo nome já diz, é uma lente que a gente consegue ajustar por quadrantes independentes, certo? Mas as indicações a nível corneano, elas têm as mesmas indicações, sejam de uma simples miopia, uma paciente que não tenha condições de usar uma lente gelatinosa por ter o olho muito seco ou por não tolerar uma lente gás permeável, as lentes esclerais, elas dão esse conforto que muitas vezes a gente não alcança com uma lente gás permeável e essa oxigenação que também muitas vezes a gente não consiga com as lentes gelatinosas. Então, a lente Century Oxy Algoritmo, ela é composta por duas curvaturas, a interna e a externa. A curva interna, vocês vão ter aí multicurvas esféricas, e na externa vocês vão ter uma curva esférica. Perfeito? Todas elas vão ter uma gravação na borda, que ali vai dizer o número da lente. Vocês vão ver mais adiante que o número da lente, ele já diz praticamente tudo sobre a lente, em termos de curvatura, de sagital que ela possui, o diâmetro, e alguns ajustes de sagital que também é possível fazer. Então, isso tudo acompanha a gravação. No caso aqui, ela tem a lente número 32, e teve um ajuste sagital de 50 micra, por exemplo. Então, essa gravação vocês vão ter na borda da lente, bem visível, uma gravação a laser, para que muitas vezes o paciente, quando ele mistura as lentes, ele se confunde, ele leva até o consultório e vocês conseguem resolver esse probleminha rapidamente. Então, a gente tem a ficha técnica delas, digamos assim, tá? Então, ela tem a matriz visual dela, é um azul bem clarinho. Ela tem uma lente com DK100, índice de refração 1,42. Todas elas possuem filtro de UV. E ela disponibiliza 6 curvaturas base, automaticamente 6 sagitais. Isso tanto no algoritmo quanto na quad, vocês vão ter essas possibilidades de curvatura, 6 curvaturas base na caixa de prova. Aqui as reduções de sagital que são possíveis de 50 e 50 micras até 200 micras. Então, digamos que vocês façam uma adaptação, seja com qual curva dessas for, e vocês acharem que ela ficou com um volt muito elevado, um volt é o espaço que fica entre a córnea e a lente. O passo certo seria, né, se vocês adaptaram uma 5,60, que é a curva mais fechada, adaptar uma 6,20. Mas fazendo isso, vocês percebem que a 6,20 vocês começam a ter um toque
corneano. E com a 560 vocês têm um volt muito elevado. Então, vocês conseguem fazer uma redução de sagital, no caso de 50, 100, 150 micras, até 200 micras, sem mudar a configuração da adaptação de vocês, em termos de compressão de vasos, em termos de acuidade visual e tudo mais. Então, essa redução sagital é uma ferramenta que todos os fabricantes possuem para que vocês cheguem a uma adaptação perfeita. O diâmetro é padrão, é 16,35 milímetros. Os graus possíveis esféricos somente, de mais 30 a menos 30. E as curvas de aterrissagem disponíveis para cada curvatura é a fechada, a média e a aberta. O que significa isso? Que na curva 560, vocês vão ter na caixa de prova essas 6 curvaturas, 3 curvaturas na curva 560, e a curva 560 ela vai ser uma com a curva de aterrissagem fechada, uma com a média e uma com a aberta. Então, isso torna a adaptação de vocês muito mais assertiva, né? Ao passo que vocês poderiam ter apenas uma curva 560 média, e se ficasse muito plana, apertariam empiricamente, ou muito apertada, vocês aplanariam essa curva de aterrissagem também empiricamente. O que a gente fez? A gente compôs a caixa de prova completa. Então, para cada curvatura, vocês têm 3 alternativas de curvas de aterrissagem. Ou seja, a caixa de prova é composta por 18 lentes. Aqui um desenho esquemático de toda a lente escleral, não falando de lentes semi-esclerais, que elas têm toque corneano e escleral ao mesmo tempo. Lentes esclerais, propriamente dito, é aquela lente que ela tem apoio total na esclera, e com um pequeno reservatório de água, que é o soro que fica entre as interfaces da lente, da córnea e da lente. Então, uma lente escleral adapto lentes, em nenhum momento da adaptação ela pode tocar a córnea. Perfeito? Aqui nós fizemos também um desenho esquemático das curvaturas que nós temos disponíveis. Então, a 560 é a curvatura mais fechada, automaticamente ela tem uma sagital maior, e a 860 é a nossa curvatura mais plana. Tá? A 8 e a 860 seriam, então, as indicadas para aqueles casos onde vocês tenham córneas obladas. Então, são essas 6 possibilidades, e aqui do lado você já tem mais ou menos as geometrias que cada uma comporta, em termos de K máximo. Então, se vocês têm lá uma topografia onde o K máximo é 49,5, a gente pode começar tranquilamente pela 6,80. Aí, a dica que a gente dá, a Optolentes dá para vocês, que independente da curva que vocês selecionarem para começar o teste, sempre comecem com a curva de aterrissagem média. Então, nós temos a curva de aterrissagem fechada, média e aberta, sempre selecionando a curvatura base com uma curva de aterrissagem média. Aí vocês vão estar no meio do caminho. Precisou apertar, vocês peguem a fechada, precisou aplanar, vocês vão pegar a aberta. Então, a gente ganha tempo, otimiza o tempo no consultório. Desenho esquemático aqui das curvas de aterrissagem, tá certo, pessoal? Então, o desenho amarelo, a curva amarela é a curva de aterrissagem média. Depois vocês vão ter a fechada, a verde. Notem que ela chega mais incisivamente na esclera. E depois a aberta, que é a vermelha. Então, quando é que a gente vai usar uma ou outra? A indicação que vocês comecem sempre com a média, e depois, na avaliação dos vasos, os finos, os médios, os calibrosos, vocês vão ver quais estão sendo pressionados, né, ou não, e vocês vão optar por uma curvatura aberta, ou, se estiver vazando líquido, para a curvatura fechada. Aqui a gente fez um esquema da caixa de prova. Só deixa eu subir um pouquinho aqui. Aqui é a caixa de prova composta, então, por 18 lentes. Todas as 6 curvaturas aqui, cada uma acompanha 3 curvaturas de aterrissagem diferentes, né, as suas sagitais, consequentemente, e os graus que cada uma vem.
Então, a gente chama a nossa adaptação de no step back, certo? Então, o que significa isso? Que a cada passo que vocês tomarem, seja na definição da curvatura, da curvatura base, analisar depois a curvatura de aterrissagem e o livramento apical, vocês não vão precisar retroceder. Então, é muito importante para a definição da curvatura base, a avaliação da topografia, para que vocês vejam que desenho de córnea, que relevo de córnea vocês têm na frente, se é um ceratocone. Esse ceratocone, ele é muito apiculado, vocês têm uma córnea oblada, um astigmatismo, sei lá, simétrico, regular, assimétrico, irregular, ou simplesmente uma miopia muito alta, ou um paciente que tenha alguns problemas de olho seco. Enfim, tá? A definição da curvatura base, ela vai muito em cima da avaliação da topografia, assim como qualquer outra adaptação de lente, seja ela lentes gelatinosas ou lentes gás permeáveis. O segundo passo, vocês vão analisar a curva de aterrissagem, 360 graus. Então, no momento que essa lente é inserida, adaptada no paciente, não peçam para ela aguardar 30 minutos, 40 minutos, uma hora na salinha, antes de vocês avaliarem se essa lente ela está sem nenhuma bolha, tá? Sem uma bolha por quê? Porque essa lente, ela é... Vocês estão vendo aqui uma lente? Essa lente, vou te contar que é uma lente escleral, certo? Ela tem que ser preenchida com soro fisiológico até a borda, até quase transbordar o soro, fica aquela abóboda de soro aqui, e depois vocês vão instilar 2 gotas de fluoresceína nela, certo? E essa lente, ela tem que ser, digamos que aqui seja o olho do meu paciente, vocês vão encaixar a lente de baixo para cima. E esse líquido, ele não pode vazar. Se vazar muito, obviamente que um pouco vai extravasar, porque vai entrar em contato com a córnea, e a córnea vai ocupar esse espaço aqui. Mas mesmo assim, ela vai ficar preenchida de soro. E esse soro, ele não pode vazar totalmente, e nem apresentar bolhas na hora da colocação. Se isso ocorrer, vocês vão ter que retirar a lente com uma ventosa especial que tem, um furinho, que é uma ventosa que tem um poder de sucção maior, e vocês vão fazer todo esse processo de novo. Vão encher a lente de soro, pegar 2 gotinhas de flúor e vão inserir ela novamente, até não ter bolha. Quando feito isso, vocês já vão para a lâmpada de fenda avaliar como é que estão os vasos 360 graus, certo? Então, essa visualização ela é muito importante, porque depois de uma hora, 50 minutos, 40 minutos, aí vai da conduta de cada profissional, vocês vão reavaliar esses vasos para saber se eles estão sendo comprimidos ou não. Por isso que a primeira imagem que vocês vão ter dos vasos é importante, certo? Para vocês verem se depois de 40, 50 minutos eles permanecem no mesmo calibre ou estão sendo interrompidos. E por final, depois vocês vão fazer a avaliação do volt, tá? Que é o livramento apical, que é o vão que fica entre a córnea e a lente. Esse vão ele tem que ter uma medida específica, que a gente vai conversar sobre isso. E o quarto passo seria a sobrerrefração, que é com todas as lentes, tá? A sobrerrefração, ela é uma sobrerrefração normal, como se faz com as lentes, só que daí somente esfericamente, tá? Ela, ainda não, nós não temos o nosso componente cilíndrico para completar a acuidade visual do paciente. Mas, quando esse astigmatismo, na maioria dos casos, eles são corneanos, eles são totalmente corrigidos. Então, aqui a gente tem a curvatura K média, que vocês automaticamente têm ao lado a curva da lente a ser escolhida na caixa de prova para que vocês comecem os testes. Perfeito? Então, são esses 3 passos aqui que vocês têm que seguir para uma adaptação, pelo menos das nossas lentes, sejam ela a centro-algoritmo quanto a escleral. Então, são lentes bem fáceis de adaptar. Isso é uma das grandes características das nossas lentes esclerais em relação às outras, e também por vocês possuírem a caixa de prova já completa, com todas as possibilidades de adaptação que ela vai ter na caixa, tá? Tanto de curvaturas que a gente disponibiliza, quanto as curvas de aterrissagem possíveis.
Deixa eu ver se eu não pulei nenhum slide, não. Então, a definição da curvatura base. Então, a gente avalia a topografia, perfeito? De acordo com o tipo de córnea. O que a gente faz? Para a seleção da curva, vocês vão pegar o K, a curva K dos 5 milímetros centrais, certo? Ou também vocês podem ir no K máximo, ver qual o K máximo que está dando no topógrafo. Muitas vezes o K dos 5 milímetros, muitas vezes não. O K dos 5 milímetros ele vai ser diferente do K máximo. Daí qual que tu vai optar então, Everton? Pelo K dos 5 milímetros ou pelo K máximo? Se o K dos 5 milímetros ele for muito diferente do K máximo que dá no topógrafo, vocês podem fazer uma média e ver daí na tabelinha onde que vai esse K médio com qual curvatura que vai bater aqui. Aí vocês vão optar por essa curvatura. Tá? Lente de contato, pessoal, qualquer fabricante, ele sempre vai dar uma diretriz para vocês, por onde vocês começarem, tá? Mas depois, com a experiência de cada um, vocês vão ver que, pô, Everton, tu me indicou que os 5 milímetros aqui, mas eu estou indo no K máximo e está dando certo. Isso aí é uma questão de prática e que vocês vão adquirir durante o tempo. Mas, por vias de regra, a gente aconselha assim, tá? Depois vocês vão tendo a experiência individual de cada um. Então, aqui fala para escolher a opção de curvatura central, que é a da caixa de prova que vocês vão ter, naquelas 6 curvaturas disponíveis. E depois vocês vão observar como fica esse livramento, tá? O livramento apical, no primeiro momento, chamado volt, no primeiro momento ele vai ser bem espesso, em torno de 250 micras, 350 micras, tá? Levando em consideração que depois de uma hora de estabilização, essa lente ela tem uma acomodação na esclera que ela baixa em torno de 100 micras, tá? Então a gente tem que ter cuidado. Muitas vezes a gente acha que o volt está muito excessivo, já muda para uma curvatura mais plana e depois essa lente passa a tocar na córnea. Tá? Então, se no primeiro momento colocou a lente e mediu o volt, vocês já estão dentro dessas medidas aqui, vocês podem deixar a lente que vocês vão estar num bom caminho. Não sei se ficou claro essas explicações. Talvez para quem nunca adaptou uma lente escleral seja um pouco vago, mas depois a gente, no decorrer da apresentação aqui, a gente tem algumas imagens que tornam a visualização mais prática, tá? Temos aqui, então, duas topografias, botamos de propósito, né? Propositalmente essas duas topografias, então aqui a gente tem o ceratocone central, que pode ser adaptado a uma lente corneana, né? Uma lente gás permeável corneana, sem problema algum. Eu, particularmente, gosto muito das lentes corneanas. Ainda são as lentes que proporcionam uma maior oxigenação à córnea, né? Um maior aporte de oxigênio. Então, isso é algo muito importante, não somente para as pessoas que possuem essa patologia chamada ceratocone. E aqui uma córnea que sofreu uma intervenção cirúrgica, né? Uma córnea oblada, que foi adaptada a uma curva 860, que é a nossa curva mais plana da caixa de prova. Então, o que a gente quis dizer aqui com isso, que qualquer uma das duas topografias são possíveis, né, são passíveis de lentes esclerais. E a gente colocou algumas imagens de volt, tá? Que é o espaço que fica entre, desculpa, que é o espaço que fica entre a córnea e a lente. Estava tentando deixar um pouquinho mais, mas não estou conseguindo. Bom, então o volt a gente obtém essa imagem aqui inclinando a lâmpada de fenda em torno de 60 graus. Vocês vão fazer daí o corte da fenda, né? Fechar a fenda e vocês vão ter essas visualizações aqui. Então aqui esse verde aqui é o volt, né? Porque a gente instila a fluoresceína. Essa instilação da fluoresceína ela só é feita no teste, depois no dia a dia do paciente, ele só vai usar soro fisiológico, 0,9%, soro fisiológico de preferência de flaconetes, que ele consiga abrir e usar na hora, e depois ele descarta esse soro.
Sabemos que o soro é um meio de cultura, contamina muito fácil, né? Então, de preferência, soros de flaconetes de uso descartável, não soros de 200 ml, de meio litros, que eles deixam uma semana, 2 semanas na geladeira, esse soro está contaminado. Levando em consideração que esse soro ele vai ficar retido entre a córnea e a lente, pelo menos de 3, 4 horas, ele tem que ser um soro novo, que oxigene a córnea. Se ele não for novo, vai causar hipóxia, vai causar sérias problemas na córnea, ceratites, falência de líquido, enfim, tem vários probleminhas que ocorrem, tá? Com um soro infectado. Então, vocês vão ter a espessura da lente, a espessura do volt e depois a espessura corneana. Tá? Então, essa visualização aqui, vocês conseguem ver através da lâmpada de fenda, fazendo a inclinação e fechando a fenda. Desculpa. Então, essa avaliação aqui é bem importante. Por exemplo, aqui nessa imagem, a gente tem um volt de 600 micra e a lente de teste, a lente da optolens, ela tem 300 micras de espessura. Então, vejam que aqui a gente adotou uma curvatura base muito fechada, que me deu um livramento apical muito grande. Então, mesmo fazendo uma redução de 200 micras aqui, a gente vai ficar com um volt de 400 micras. Mas a espessura da lente de 300 micras é muito espaço para o oxigênio chegar até a córnea. Então, a gente sempre vai otimizar esse volt, deixando ele, no mínimo, 150 micras e no máximo 250. Mais do que isso, eu particularmente, a optolentes não aconselha, por N fatores que os doutores aí sabem mais do que eu, que podem causar, tá? Então, aqui são imagens de volts, de espessuras, de volts, para que vocês tenham uma ideia, quando estiverem já adaptando as lentes, saberem que essa espessura dessa barra verde, que é o do líquido, ele tem que ser 1/3 da espessura da lente. Perfeito? Vamos adiante. Então, aqui uma imagem de uma lente escleral adaptada já. Nosso objetivo aqui é instruir vocês a adaptar lentes esclerais. Claro que aqui a gente está falando especificamente das lentes da optolentes, mas os princípios aqui, as bases que a gente está passando aqui, elas servem para todas as lentes esclerais, certo? Assim como tem que encher de soro, pingar fluoresceína, colocar a lente de baixo para cima, não deixar vazar líquido, não permitir que tenham bolhas na hora da colocação, avaliar os vasos, o que essa imagem aqui está nos mostrando. A gente está fazendo uma avaliação aqui dos vasos, e a gente percebe que não há interrupções de vasos, que vocês conseguem ver eles tanto fora do perímetro da lente, quanto para dentro da lente. Então, isso é importante que ocorra, e não tem interrupções de vasos, e nem na hora da colocação. Se na hora da colocação automaticamente já está tendo alguma compressão de vasos, com certeza essa curva de aterrissagem não está perfeita, ela tem que ser trocada. Imaginem que essa lente aqui ela vai ficar 10 horas, 12 horas no olho do paciente, então vai ficar intolerante o uso delas, sem falar dos problemas que ela pode ocasionar. Então, lente escleral é uma lente extremamente confortável, porque ela não toca na córnea, e o grande fator que faz com que as pessoas desistam e que não tenham mais usuários de lentes gás permeáveis no Brasil e até mesmo no mundo, é porque essa lente ela fica repousando sobre a córnea. Então, e a córnea é um órgão muito, Por que eu não poderia? muito sensível, muito delicado. Então, é ela que, Ah, é? que nos diz se a lente está bem adaptada ou não, muitas vezes, tá? Então, lente escleral, ela é uma lente confortável e por isso tem que ter muito cuidado. Muitas vezes a pessoa, os pacientes, os usuários acham que a lente está maravilhosamente bem, estou enxergando super bem, nunca usei uma lente tão confortável e ele não está respeitando o tempo de uso, a troca desse soro, que deve ser no mínimo 2 vezes ao dia, certo? Então, os pacientes têm que ser muito bem orientados também. É muito importante isso. Como a gente viaja o Brasil inteiro aí, a gente consegue ver que
muitas vezes os pacientes não são orientados. Eu já vi casos de pacientes usando lentes esclerais direto, sem troca de líquido, e muitas vezes adaptando lentes, colocando lentes sem o soro, tá? Então, para vocês verem que a informação, ela é muito importante, tá? Tanto para nós, fabricantes, quanto para vocês, doutores, e para os usuários. Depois, analisando as curvas de aterrissagem, a gente colocou aqui 3 imagens, tá? Que seriam, assim, bem interessantes vocês observarem. Então, nessa primeira aqui, a gente tem uma curva de aterrissagem muito plana. Vocês percebam que ela está até levantada a borda. Então, provavelmente aqui vaza líquido. E esse líquido ele não pode vazar durante o uso, porque ele vai estar oxigenando a córnea. Então, nesse caso, a gente tem que trocar a curva de aterrissagem. Se adaptou uma média, bota uma fechada. Se botou uma aberta, bota uma média. E se estiver já na fechada, a gente vai ter que optar por uma outra curvatura ou até mesmo um outro fabricante, tá? Deixando bem claro aqui que todas as lentes esclerais, sejam as nossas, dos concorrentes que existem no Brasil, elas não são completas, elas não vão atender todos os casos, perfeito? Então, muitas vezes, quando vocês se depararem com esse tipo de situação aqui, vocês vão usar os recursos que o fabricante das lentes que vocês estão adaptando e vão ver se é o suficiente. Senão, vocês vão ter que, inevitavelmente, mudar para uma outra opção. Tá? Então, na caixa de prova aqui, vocês vão ter 3 opções de curvas de aterrissagem, certo? Então, essa avaliação de curvas de aterrissagem, ela tem que ser feita muito minuciosamente. Aqui a gente tem uma imagem de uma curva de aterrissagem que a gente julga boa, está dentro dos padrões aceitáveis, sem compressão de vasos, a lente está bem centrada, sem levantamento de borda. E aqui vocês percebam que tem uma interrupção de vasos, ou seja, o vaso ele está vindo aqui, ó, e depois aqui vocês já não conseguem mais observar ele na parte que está dentro já do perímetro da lente. Então, nesses casos aqui, assim como no primeiro, nós temos que mudar as curvas de aterrissagem, para que a gente tenha aí uma adaptação perfeita e, que é mais importante, né, fisiologicamente correta. Uma imagem aqui maior, para que vocês tenham essa análise muito mais precisa. Então, uma curva de aterrissagem bem adaptada, sem interrupção de vasos. Então, na verdade, as lentes esclerais, elas fogem das córneas e, primeiramente, elas tocam a conjuntiva. A conjuntiva, ela é bem maleável, mas ela não pode se sobrepor à borda da lente. Quando isso acontece, da borda da lente estar pressionando muito a conjuntiva e fazendo com que ela se sobreponha à borda, tá? Nesse desenho aqui fica bem claro que aqui vocês ainda têm um pouquinho de borda aparecendo e aqui ela está sendo quase que engolida pela conjuntiva. Automaticamente, se vocês olharem e analisarem os vasos na lâmina de fenda, vocês vão ver esse tipo de situação aqui, ó, uma compressão de praticamente todos os vasos. Então, com certeza, esse olho aqui está entrando em sofrimento, falta de oxigenação, e isso não pode acontecer. Tá? Então, aqui essa imagem de análise de curva de aterrissagem, ela é bem instrutiva para que vocês saibam exatamente o que observar quando chegarem nessa etapa da adaptação. Aqui mais uma imagem dos vasos, sejam eles os médios, os pequenos e os grandes. E aqui as reduções sagitais, tá? Quando necessário. Depois que feita toda a adaptação, curva de aterrissagem ok, sem toque limbar, curvas de estabilização, curvas intermediárias e curvaturas base ok, mas mesmo assim vocês observaram que esse volt podia ser diminuído um pouco, vocês têm esse recurso nas nossas lentes, tá? Podemos fazer uma redução de 50 micras, que seja, de 100, 150 ou 200 micras. A cada 100 micras de redução de sagital, vocês diminuem 0,25 no grau definido. Tá? Muitas vezes o grau lá é menos 18, vou pedir uma lente de 17,75.
é quase que irrelevante isso. Mas, se quiserem ser mais precisos, né, é possível fazer. E aqui nós colocamos essa tabelinha com as curvaturas base, com as geometrias que cada uma é indicada, com as suas sagitais, e aqui as diferenças de sagital de uma para outra. Ou seja, eu diminuí da 5,60 para 6,20, a diferença da sagital entre elas é de 360 micras. Essa diferença aqui de 5,652 para 5,292. Ok? Se tiverem alguma pergunta, por favor, me perguntem, tá? O momento é esse. Feito isso, pessoal, a gente vai entrar então aqui no nosso novo lançamento, que é a nossa Century Oxy Quad, tá? É uma lente escleral com as mesmas curvaturas que eu apresentei anteriormente na Century Algoritmo, com as possibilidades de curvas de aterrissagem também, mas, como diz o nome Quad, ela tem esses recursos que são os ajustes por quadrantes independentes. Então, isso faz com que essa lente a gente consiga adaptar ela em praticamente todos os pacientes que surgirem para vocês e que vocês julguem necessários adaptar uma lente escleral. Então, os parâmetros dela são praticamente os mesmos, né? Graus de esféricos de menos 30 mais 30, podendo fazer as reduções de sagital de 50 a 200 micras em passos de 50 micras e o diâmetro é o mesmo, tá? Só aqui para a gente ver o que tem aqui embaixo, os levantamentos de bordas em quadrantes independentes, certo? Vamos então ao desenho dela para vocês verem como é que ela funciona. Então aqui a gente tem os ajustes. Então a nossa lente, o que é interessante saber na quad? Na algoritmo, vocês teriam essa lente aqui, 360 graus, com a mesma curvatura de aterrissagem, tá? Na quad, no eixo de 0 a 180, aqui, ó, nesse eixo de 0 a 180, ela vem com levantamento de borda de 60 micra, automaticamente, tá? Na caixa de prova, em 0 a 180, ela já vem com levantamento de borda de 60 micras, podendo fazer ainda um ajuste de 90 e 120 micras. No eixo de 90 e 270 graus, ela é que nem algoritmo, ela tem zero de levantamento. Tá? Então, estudos dizem que as escleras no eixo horizontal são mais planas que no eixo vertical. Então, nós já projetamos essa lente com levantamento de borda de fábrica de 60 micras nesse eixo horizontal, tá? Outro detalhe também, ela tem essa marca em 6 horas. Então, de acordo com a esclera, com a toricidade da esclera, essa lente, muitas vezes, ela vai girar. Girando, vocês vão ter que nos informar o ponto em horas. Então, aqui no caso, esse ponto aqui, ele está em, digamos, 5 horas. E vocês querem um levantamento de borda daí a 90 graus, certo? Esse 90 graus aqui, no momento que ela girou para 5 horas, ela não está em 90 graus da córnea, e sim em 90 graus porque ela girou. Então, é por isso que é muito importante vocês nos informarem o quanto que girou esse ponto em horas e depois em qual eixo vocês vão querer algum tipo de ajuste. Ok? Deixa eu ver um detalhezinho aqui, porque fica um pouco esparelho. Estou totalizando 9 opções de levantamentos de bordas por quadrante. O que quer dizer isso? Que vocês podem solicitar ajustes no eixo de 90 graus, que vem a zero, quanto de ajuste 60, 90 e 120 micras, assim como no eixo de 270. E se vocês não quiserem o levantamento que vem de fábrica de 60 micras, porque aqui está vazando líquido, vocês podem pedir para fechar esse eixo e permanecer somente o eixo zero de 60 micras elevado. Ou ainda elevar ele para 90 e 120 micras. Perfeito? Então, os ajustes eles são bem independentes um do outro. Isso faz com que vocês tenham aí uma boa possibilidade de ajustes. Eu mudei o slide? Mudei.
Tá? Então, aqui a gente tem novamente essa mesma imagem. E aqui as possibilidades de ajuste, tá? Então, no eixo 0, vocês já têm esse levantamento de borda, e no 90-270, vocês vão ter 0 de levantamento, tá? Então, aqui as possibilidades dos ajustes. Aqui a gravação que vai na borda da lente. Então, aqui é um algoritmo, a curva 32, a lente número 32, desculpa, com 50 micras de ajuste de sagital, certo? Caixa de prova, então, ela vem padrão. Então, todas as lentes da caixa de prova das 6 curvaturas que nós comentamos, todas elas no eixo 0 a 180 com 60 micras de elevação, e nos demais eixos 0. Vocês podendo chegar até 90 e 120 micras de elevação em qualquer um dos eixos aqui. Para a definição da dioptria, o grau final segue a regra de qualquer uma outra lente. Vocês vão fazer a distância ao vértice quando necessário, tá? E aquilo que a gente falou aqui, que a cada 100 micras vocês vão reduzir 0,25 dioptrias no grau definido. Então, as lentes já vêm nas curvaturas mais fechadas com os graus mais elevados e nas curvaturas mais planas com grau menores. Tá? Então, a distância ao vértice, ela segue aquela tabelinha que vocês devem ter, tanto a nossa quanto dos fabricantes que eles fornecem. Tempo de estabilização de uma lente escleral não menos que 40 minutos, tá? Porque senão vocês vão ter aí um volt que depois, com o uso de horas, ele vai ser bem menor, e vocês vão ter algumas surpresas quando na revisão, no de adaptação, esse volt estava bom, e agora a paciente voltou para a revisão, esse volt está muito baixo. Mas se vocês se lembrarem do tempo que vocês deixaram essa lente estabilizando durante o teste, vocês vão se lembrar que deixaram ela muito pouco tempo, por N motivos, o consultório é muito cheio, o paciente não estava com muita paciência para esperar, enfim. Então, uma adaptação de lente de contato, ainda mais as lentes esclerais, primeiramente, o paciente ele tem que ter tempo, tá? Porque não é uma lente fácil de adaptar, não é uma lente barata, ok? E como qualquer uma outra lente de contato, é algo que vai em contato com nossos olhos, que a nossa visão é muito importante. Então, o paciente não tem tempo, vocês reagendem ele para um outro dia, para que vocês consigam fazer uma adaptação tranquila e segura. Isso é muito importante. E os diferenciais que nós temos aí, pessoal, enquanto a adaptação de lentes, sejam elas esclerais ou não, né? Ou melhor, as lentes esclerais, a facilidade de centralização, ela é ótima no momento que o paciente ou o contatólogo, ele coloca a lente, ela por si só, ela encaixa na esclera e ela fica bem centrada. Possibilidade de adaptações mais complexas, aquelas que muitas vezes lentes comuns não dão uma boa qualidade visual ou um bom conforto, uma boa centralização, enfim, não ficam bem. O conforto, ele é quase inigualável, parece uma lente gelatinosa, muitas vezes até melhor. Já teve relatos disso, incrível que pareça. A qualidade visual é muito boa. E a relação lente-córnea já não é mais primordial, porque ela não tem contato com a córnea, certo? E o valor agregado, claro, é interessante, né? Trabalhamos para fazer o bem das pessoas, para que as pessoas enxerguem bem, mas também a gente precisa ter um lucro em cima disso, que a gente consiga continuar com as nossas adaptações, tá? Então, o desenho da nossa caixa de prova, ele é um desenho desenhado aqui pela Optolentes mesmo, pelo nosso diretor. Essa técnica de adaptação fomos nós que criamos. Então, basicamente, em 3 passos, a gente consegue definir essa lente. Definição da curvatura base, curvas de aterrissagem e volt. São esses 3 passos importantes em qualquer adaptação de lente escleral. E aqui na caixa de prova, ela é bem completa, gente. Vocês contemplam todas as possibilidades
que são possíveis, né? Digamos, uma redundância, né? Mas vocês têm todas as possibilidades na caixa de prova. Em nenhum momento vocês vão fazer uma adaptação empírica, porque vocês vão ter as três possibilidades de curva de aterrissagem, seja nas lentes algoritmo, quanto na quad. Aqui a gente tem só as informações que nós temos um suporte técnico, né? Que tu já faz uso, que é através do nosso WhatsApp, a gente fornece essas apresentações, esses cursos online, sempre que necessário, nos contatem, que a gente marca um dia, um horário,